conversar com você é sentir o amor, sabe? O amor de mãe, o amor de mulher, o amor, assim, amiga, de sentir de verdade a dor do outro, né? Vai lá, se apresenta pro pessoal. Bom dia a todos, que seja uma manhã abençoada para todos Amém. nós. Eu sou a Fernanda, sou cristã, sou esposa do Léo, mãe da Isa, mãe do Bernardo e vim contar aqui para vocês um pouquinho da minha história. Que legal, né? Você casou, né, com o seu marido, aí durante um período vocês quiseram ter filhos e vocês Sim. não conseguiram, e aí vocês foram para adoção. E aí, na verdade, assim, eu tive toda uma questão de, antes de ir para adoção, de tentar até uma inseminação, né, artificial. E fiz todo o processo. Já estava tudo certo. E o Senhor começou a trabalhar desde aí, né? Porque na minha cabeça já estava tudo certo, eu ia fazer o processo, e aí você precisa passar com o cardiologista, com alguns médicos específicos para fazer qualquer cirurgia, né? Para ver se tá tudo certo. E quando eu entrei na sala do cardiologista, ele perguntou com o que ele podia me ajudar. Eu expliquei, falei, olha, doutora, eu tô num processo de inseminação. E ele falou, mas por quê? Você tem 25 anos, é tão nova, né? Eu falei, olha, eu tenho endometriose, sofro muito, eu sofria com a endometriose desde os 16. Então, muita dor, né? E tinha muitos problemas ali nos períodos menstruais, enfim. Que hoje a gente escuta falar muito da endometriose, Leia, antigamente não. É, não falava tanto. Então, hoje a gente tem muitos, até o diagnóstico é antes, né? Muito precoce, e antigamente não. Então, sofria muito. A minha irmã mais velha teve endometriose, sofreu também. E aí a gente já, quando foi na minha vez, a gente já entendeu que seria isso. Enfim, cheguei na consulta com o cardiologista e ali estava um médico que era cardiologista e naquela consulta em específico ele foi psicólogo. Porque ele disse: Olha, você tem 25 anos, você é super jovem. Os seus exames estão ótimos, você não bebe, não fuma. A questão de todos os exames que você fez aqui, tá tudo ok. Tudo diz que se você fizer a inseminação vai dar certo. Você pode ter um, dois, três, quatro, cinco, seis bebês. Já parou pra pensar nisso? E eu falei, sim, eu quero ser mãe, né? Tudo bem, que venham os bebês, enfim. E ele disse, mas existem outras formas de ser mãe. E aí eu vou te contar a minha história. Eu era uma criança que não, assim, no início de vida tive a mãe, mas a minha mãe biológica não me quis por algumas questões. Eu fui para um abrigo e uma mulher igual a você, que queria muito ser mãe, me encontrou. Um médico te O contando. médico, o cardiologista. E aí eu fiquei, né, assim, e ele falou assim, e hoje eu tô aqui, né, meus pais são médicos, meu pai e minha mãe, sou médico, as pessoas têm muito medo da adoção, porque falam, ai, filho adotivo dá muito trabalho, né, e eu tô aqui para provar que isso não é regra, sou médico, sou cardiologista, e hoje quando você me conta a tua história, eu queria muito que assim como a minha mãe abriu o coração para adoção quando foi a minha vez, que você pensasse nisso também. Vai, já foi visitar algum abrigo? E aí a história da adoção não começa comigo na minha família. Minha irmã mais velha também tem uma filha por adoção. E eu acompanhei bem de pertinho todo o processo dela. A gente foi junto buscar a minha sobrinha, Ana Luísa. E eu falei, já fui em um abrigo. Ele falou, então, dá uma pensada nisso. Seus exames estão bons. Se você quiser seguir, tá tudo certinho. Mas dá uma pensada Olha nessa para essa questão. outra opção. Isso, é. E aí eu saí dali com um ponto de interrogação enorme na cabeça, né? Vim pra casa, vim pensando e falei, quer saber? É isso. E aí eu comecei dentro da empresa que eu trabalhava, a gente criou um grupo que chamava Engajadores do Bem. Então a gente ia nos abrigos, ia na APA, em datas comemorativas. Então ia em Páscoa, Natal, Dia das Crianças e fazia festas, levava quitutes para as crianças, enfim. E eu falei, e aquilo começou a entrar no meu coração, né? De olhar aquelas crianças e falar, realmente. E sempre vinha aquela conversa na minha cabeça. Até que um dia eu falei, é isso. Né, é isso. Só que eu olhava as crianças, Lê, e na minha cabeça eu ia bater o olho numa criança e ia falar, ai, é você, vou dar entrada no processo. E não é Não é assim, assim, não é, verdade. E aí eu dei entrada no processo de adoção
Quando eu acompanhei a minha irmã, eu acompanhei a minha irmã na parte já prática, já fui com ela junto, a gente buscou a Ana Luísa, tudo, mas não acompanhei a parte burocrática. E eu cheguei no fórum, fui aqui em Suzano e falei, olha, eu quero dar entrada no processo de adoção. Peguei um formulário, primeiro você leva toda a documentação e depois você passa por uma entrevista com um psicólogo. E essa entrevista foi traumatizante, assim, para mim. Porque ele tem uma conversa muito sincera com você. E a primeira coisa que ele me falou foi, olha, a criança que parece com você, que tem seu tom de pele, o seu tipo de cabelo, a cor dos seus olhos, precisa vir da sua família. Se você tá aqui, é porque essa criança não veio, não tá ali, não tá inserida já no teu seio familiar. Então você precisa entender que são crianças com várias questões. Então, crianças que sofreram tentativa de aborto e aí nascem com alguma questão de saúde, crianças que foram violentadas, crianças que sofreram diversos tipos de abuso. Essa é a realidade dos abrigos. E aí eu chamo vocês, pretendentes da adoção, para conversar, para entender o que você quer. É só tampar um buraco, uma frustração, eu não sou mãe. E aí também foi outro Nossa, choque. que direto, né? Ele foi, Muito ele foi. realista, né? Muito, e tem que ser. Tem que ser. Porque a maternidade, em geral, não é um conto de fadas. A gente tem a frase que é padecer no paraíso, de fato é. Ser mãe dá trabalho. Eu falo isso todo dia. Ser mãe direito ali dá trabalho. Independente se você gerou, se você. Independente do tipo de maternidade que você tem. E ele teve uma conversa muito franca ali comigo e ele me deu um formulário que me chocou ainda mais e nesse formulário você precisa escolher qual é o filho que você quer. Porque hoje a estatística dos pretendentes à adoção, a maioria das pessoas, por que que a fila da adoção é tão extensa, né? As pessoas querem uma menina branca de até 2 anos. É o que os casais querem, né? E aí, quando veio aquele formulário, ele questiona tudo para você. Então, tom de pele, tipo de cabelo, olhos, é um formulário bem específico. Já para te trazer para uma realidade, porque pode ser que naquele momento mesmo você diga, nossa, se eu tenho que escolher tudo isso, ou. E ele falou assim para mim: se você quiser uma menina branca de até 2 anos, 8 anos na fila de adoção, tá? Então ali você já fala, não, né? Porque o sonho da maternidade você quer para ontem, geralmente você já está esperando há um bom Sim, tempo. sim. E, enfim, e aí quando eu comecei a olhar aquilo, eu comecei a ficar um pouco impactada, porque, Leia, até quando a gente gera um filho, você consegue ter noção ali das características que ele pode ter, baseado nas suas características, do esposo, da família, mas você não consegue dizer se você quer um filho que ele venha atípico ou não, que ele tenha, sei lá, às vezes até um estrabismo, até um lábio leporino, que pode acontecer com qualquer pessoa. Sim. Um filho que tem um cabelo ruivinho ali, porque pode acontecer também. Então, não dá para escolher isso no Não dá. checklist ali da barriga, da gestação. E aí eu saí dali impactada, fiz aquele checklist, saí dali impactada e depois eu voltei. Ele me chamou para uma segunda conversa. E eu falei para ele: olha, Sandro, eu refleti sobre esse checklist, fui para casa, fiz uma oração, né? Entrei no quarto e falei: Senhor, eis-me aqui. Eu não gerei. E eu sei que se o Senhor gerar esse filho por mim, né? Esse filho talvez já até exista, já até esteja em algum lugar. E eu não vou escolher. Eis-me aqui. Eu estou aqui, se for da tua vontade que esse processo vá para frente, porque o processo de adoção, você pode ser negado no processo, não significa que você deu entrada e você vai ser aprovado, qualquer coisa pode te barrar. E aí eu falei, se esse processo for para frente, eis-me aqui. Eu estou aqui para receber um filho, se ele ainda vai ser gerado, ou se ele já nasceu, se ele já tá. E seja qual que seja o lugar. E eu voltei para o fórum e disse: Sandro, eu quero colocar tudo indiferente. E aí ele ficou olhando para mim e falou: tem certeza? Tudo indiferente? Indiferente. Então eu não vou escolher tom de pele, cor de cabelo, nada. Aí ele foi e falou assim pra mim. Eu falei, a única coisa que eu vou estipular aqui são duas questões. Eu queria uma criança de 0 até 4 anos, né? Até por conta da minha questão de trabalho, tudo, uma criança maior
por mais que não pareça, mas exigiria na questão emocional muito mais de mim, e eu fiquei pensando nisso. E eu sempre trabalhei fora, enfim. E aí eu fui e coloquei de 0 a 4 anos, e a única coisa que eu disse que eu não conseguiria lidar no meu dia a dia é uma criança que teria sofrido abuso sexual. Pra mim é muito pesado isso, sabe? E acontece muito, muito, infelizmente. Infelizmente, é E verdade. eu, Fernanda, não sei lidar com isso. E para você ser pai ou mãe de uma criança que já sofreu um abuso sexual, você precisa ter um bom emocional e você precisa saber lidar com essa questão que é tão que a criança leva pra vida, né, É Leia? doída. É muito muito dolorido. E aí ele falou: "Tá, mas e se for uma criança?" E aí ele começou, né? "E se for uma criança deficiente visual?" OK. "E se for um autista?" OK. "E um síndrome de Down?" OK. E se for. E aí ele falou tudo, menos paralisia cerebral. Paralisia cerebral não tinha ali na nossa conversa e nem no. E ele falou: "Tem certeza?" "Tem." E aí ele me disse assim: "Olha, Fernanda, hoje existe um grupo no WhatsApp de cegonhas. Que são essas cegonhas? São promotoras, juízas, advogadas do Brasil inteiro que trabalham buscando pretendentes, assim como você, que preenchem um formulário indiferente, linkando com as crianças que existem por aí. Porque existem vários grupos de crianças. Então, existem crianças que são grupos de irmãos, 3, 4, 5 irmãos. E aí todo mundo quer o pequenininho, mas o maior tem 16. E aí ninguém quer um adolescente. Mas aí só pode adotar o grupo de irmãos. Existem crianças com hidrocefalia, uma cabeça enorme. Existem crianças com várias questões físicas mesmo. Enfim, são crianças que não estariam no radar dos adotantes ali. Que seria uma menina branca perfeita de até 2 anos. E aí existe um grupo autorizado pela justiça no WhatsApp e você quer entrar nesse grupo? Falei, quero, quero. E ele disse, mas aí você tem que estar preparada, porque vem muitas questões. Falei, ok. E eu entrei nesse grupo, eu entrei no meu processo de adoção em setembro de 2017 aqui em São Paulo. Em setembro de 2017 no Rio de Janeiro, a Isabela estava nascendo. Nossa, assim que ela nasceu. Sem saber de nada. E nesse grupo, Leia, é um grupo que existe ainda, então vem um post, né? Falando assim, criança de tantos anos, com tal patologia, ou com tantos irmãos, ou sofreu abuso. Vem um resumo daquela criança, vem aonde aquela criança tá, e às vezes vem assim, a criança só aceita uma mãe, não quer ter um pai. Ou a criança só aceita um pai, não quer ter uma mãe. Porque tem crianças que são adotadas, são devolvidas, sofrem agressões dos pais. Então são várias histórias. E eu olhava o WhatsApp e um grupo bem dinâmico. Vem mensagem todo dia, toda hora, até de madrugada. Elas trabalham arduamente para encontrar. Nossa, que bonito de ver, né? É um trabalho voluntário de pessoas envolvidas nos processos de adoção dentro do fórum, que tem acesso ao processo que é sigiloso e tem acesso ao processo dos pretendentes ali. E aí eu olhava, né, aquelas fotos, olhava o post ali, e o meu coração não vibrava com nenhuma. Algumas crianças eu tinha, o coração apertava de falar assim, poxa, que dó dessa situação. Mas o Senhor falou no meu coração, você, quando for o seu filho, o sentimento não vai ser um sentimento de dó. E aí eu tinha um chefe que eu trabalhava com ele, ele falava assim pra mim, Fernanda, ele é pai por adoção, quando for o seu filho, o coração vibra diferente, né? Você vai sentir diferente. E toda hora eu olhava. E aquele grupo, eu fiquei viciada naquele grupo, né? Porque eu falava, meu filho tá aqui. Seu marido acompanhando junto com você. É. E aí, enfim, um belo dia, eu tava em casa, 1 ano e meio depois, eu tava em casa, tava na casa de uns amigos, na verdade, era umas 9 horas da noite, a gente ia ido jantar lá, e aí eu recebi uma mensagem de uma cegonha de Curitiba, dizendo assim, oi Fernanda, tudo bem? Eu sou a Cida, eu sou cegonha, eu faço parte do grupo, eu vi o seu perfil aqui. E a gente estava analisando aqui alguns perfis e eu encontrei um perfil que tem muito a ver com você, queria saber se eu posso te ligar. Falei, claro, pode me ligar. E ela falou, olha, na verdade essa criança não tá em Curitiba, é que eu que tava fazendo as buscas, porque elas fazem um cara crachá ali mesmo, vamos dizer assim, né? Esse perfil, olha, eu lembro de uma criança que tem muito a ver com esse perfil. E uma cegonha lá de Curitiba viu o perfil e olhou e falou: vou ligar para essa pessoa.
E aí ela me ligou e disse: Olha, eu queria saber, né, se é uma criança que tá no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, você é de São Paulo, tudo bem pra você viajar, porque todo o custo de viagem é teu, é do pretendente, né? Você precisa se programar pra isso. Inclusive, quando você vai entrar no processo de adoção, se tem alguém que tá no processo de adoção, é bom, inclusive, até colocar isso, porque você pode colocar, aceita uma criança de qualquer lugar do país, aí você vai lá pro Acre. E aí todo o custo é É seu. teu. É, Mato Grosso, Bahia, enfim, Minas Gerais. E aí eu falei, não, tudo bem. E aí ela começou a dar muita justificativa e tudo. Eu falei, Cida, sempre vocês mandam um post com a descrição e a foto. Qual é a questão dessa criança? Ela falou, Fernanda, é uma criança com hidrocefalia, uma criança com paralisia cerebral, ela é uma menina, ela tem 1 ano e 5 meses, ela tem crises epiléticas, ela usa uma sonda GTT, e eu pensando assim, o que que é uma sonda GTT, Meu né? Não Deus. sei o que é, né? E aí eu falei, tá, mas e a foto? Aí ela falou assim, você tá preparada para receber a foto dela? E como eu já tinha visto várias fotos, eu falei, nossa, deve ser uma criança bem comprometida, visualmente falando. Mas, de novo, Senhor, eis-me aqui, né? Eis-me aqui. A minha oração foi essa. Eu estou aqui, seja feita a tua vontade. E aí é o que a gente estava até comentando um pouquinho antes. Às vezes a gente fala, os planos de Deus são melhores do que os nossos, mas às vezes a gente quer dar uma ajustadinha ali, né? Ai, Senhor, né? Mas eu falei, não, eu vou descansar e é isso. E aí ela falou, posso te mandar a foto? Eu falei, pode, me manda. Ela falou, vou te mandar 2 fotos, mas você tem que estar preparada. E aí, quando ela me mandou a foto, eu recebi a foto da Isabela, uma menina pequenininha, com 2 chuquinhos, um cabelão maravilhoso, ela sempre foi muito cabeluda, uns cílios, e eu olhei e falei, mas não entendi, porque do jeito que ela descreveu, né? Mas o que acontecia? A Isabela fisicamente era uma menina muito bonita. E o preparada era, você vai se apaixonar, mas primeiro eu preciso te contar a história de saúde dela para você não ir pela beleza. Ah, E entendi. aí, quando eu olhei a Isa, né, já foi amor à primeira vista. O meu coração vibrou diferente. O coração vem aqui, né? É uma sensação que só quem é pai e mãe por adoção sabe o que é. E maravilhosa. Veio 2 fotos e eu fiquei, né? E aí eu falei, vou pro Rio. Tô indo pro Rio de Janeiro. E aí, com todo esse histórico, aí já fui pesquisando o que é uma sonda GTT, o que é a hidrocefalia, porque aparentemente ela não tinha, né, uma cabeça muito grande, o que são crises convulsivas, tudo. Fui pro Rio de Janeiro. Aí ela foi, não, aí antes ela falou pra mim, olha, eu vou te passar o seu contato pra uma cegonha do Rio, que é uma cegonha que tem contato com a criança, pra te dizer como que ela tá agora, porque pode ser que ela esteja internada, que ela esteja no abrigo, enfim. E aí recebi o contato de uma carioca, como uma boa carioca, aquela alegria, né? E ela disse pra mim: Olha, Fernanda, eu vou receber você na minha casa, né? Porque o Rio de Janeiro a gente sabe que é um pouquinho complicado, então eu vou receber você na minha casa, você não vai ficar em hotel. Eu falei: Gente, como assim? Quem é essa pessoa? De fato, fui de ônibus pro Rio, peguei o ônibus de madrugada, fui, e aí cheguei lá. A casa dela parecia um hotel, né? A cama com a toalha enroladinha, com 2 bombons assim. Eu falei, gente. Aí ela falou: Ó, cheguei de manhã. Ela falou: Antes de qualquer coisa, você vai tomar um café e a gente vai bater um papo. Eu quero dizer pra você o meu motivo, a minha razão e o meu porquê de receber você aqui. Eu sou mãe por adoção, tenho a Paula na época tinha 15 anos, eu fui pra, acho que ela foi pro Mato Grosso e eu fui recebida lá por uma família, porque lá no Mato Grosso as crianças são vendidas para os caminhoneiros. E as mulheres não ficam muito em hotel, porque, né, tem uma questão toda de uma prostituição muito grande, então as mulheres que vão com outro propósito acabam ficando em casas de família. Ela falou que ela foi muito bem recebida lá e ela falou: "Eu vou retribuir isso na minha casa". E ela recebe vários casais na casa dela. O trabalho que ela fez comigo, ela faz, né? E aí ela falou, agora, né, que eu te contei, eu conheci a Paula, né? E aí falei, o que você acha desse trabalho que a sua mãe faz? Uma adoção muito aberta, um relacionamento mãe e filha muito aberto. E ela falou, eu tenho muito orgulho da minha mãe, eu acho o máximo, e eu fico super envolvida também, ajudo os pais que ficam aqui, e a gente vai ajudar vocês, enfim. E aí a gente foi pro abrigo, e aquilo, quando a Isa veio,
né? Veio toda lindinha, com vestidinho que eu até guardei, tá lá em casa até hoje, com a chuquinha, cabeluda, sempre foi muito cabeluda. E o Senhor disse: é ela, é a sua filha, Meu Deus. chegou.